Bem-vindos ao 7º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, hoje, dia 9 de setembro de 2013, comemorando o Dia do Administrador e os 48 anos da profissão. Solicitamos a todos uma grande salva de palmas em reconhecimento a estes profissionais de administração, coordenadores de cursos de administração, professores e estudantes, que são o presente e o futuro da profissão. Parabéns a todos vocês. Assistiremos agora ao vídeo que o CRA-RJ preparou para levar uma mensagem especial aos profissionais de administração do Rio de Janeiro neste dia tão especial. O grau de importância que uma sociedade atribui ao desenvolvimento de suas organizações, a gestão, é fundamental como indicador de desenvolvimento de um país. Não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. No Dia do Administrador, vamos focar essa preocupação fundamental no estudo das organizações e na transformação de nossa realidade. Os ENCADs têm o objetivo de mobilizar, unir e valorizar os profissionais, administradores e tecnólogos de gestão, assim como nossos futuros profissionais, os estudantes de administração, promovendo a reflexão e o debate sobre temas de interesse da profissão e da sociedade em geral. Além do grande encontro realizado anualmente na capital, os ENCADs já fazem parte do calendário de eventos nas 8 cidades onde estão instaladas as casas do administrador e em diversas outras no interior do estado, promovendo a integração e a troca de experiências entre milhares de profissionais, empresas e estudantes daquelas localidades. Neste ano, o 7º ENCAD abriga o Seminário de Relações Trabalhistas, que tem como tema central a gestão das organizações e o futuro do trabalho. Apresentamos os nossos agradecimentos ao Banco do Brasil e ao Sistema CFA-CRAs, patrocinadores do 7º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, Seminário de Relações Trabalhistas. Agradecemos também aos apoiadores deste evento, Angrade, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, e Grupisa, Grupo de Permuta de Informações Salariais. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo, online, pela TV e pela rádio do CRA-RJ. Aos internautas que nos assistem, informamos que os certificados de participação poderão ser solicitados pelo formulário que se encontra disponível na página principal do site da TV CRA-RJ. Neste momento, convidamos para a solenidade de abertura do 7º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, entidade promotora deste evento. O deputado federal Rodrigo Bethlen, secretário municipal de governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. O administrador Rui Otávio Bernardes de Andrade, conselheiro federal pelo CRA-RJ. E o senhor Carlos Monerá, presidente do Grupisa, Grupo de Permuta e Informações Salariais. Passamos agora a palavra ao presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, para a sua saudação de abertura do 7º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, Seminário de Relações Trabalhistas. Muito bom dia a todos.
o meu agradecimento pessoal, em nome de todo o nosso plenário do Conselho Regional de Administração, a presença de todos. Dia de aniversário... Para cá? Estão pedindo para eu vir para o meio. Vocês estão perdidos, vão ter que vir para o meio. Dia de aniversário. Aniversário, 9 de setembro, da profissão regulamentada que nasceu formalmente em 1965, a nossa Lei 4769. Dia de aniversário é tempo de retrospecto, de rever o que passou, de retemperar vontade, de derivar um pouco de satisfação das conquistas auferidas e das dificuldades encontradas. Mas também é tempo de reafirmação de novos propósitos, de conquista de novos desafios, de reafirmação e afirmação da profissão. 1965, regulamentação da profissão, mas todo um processo anterior levou às condições e à eclosão desta formação e da Lei 4769 em 65. E me permitam rapidamente retornar a isso. A nossa profissão é produto da crise de 29, indiscutivelmente. Crise de 29 que gerou em todo o mundo regimes totalitários. Regimes totalitários na Alemanha com Hitler, na Itália com Mussolini, em Portugal com Salazar, na Espanha com Franco, né? Na Rússia com Stalin e, por que não dizer, no Brasil, Revolução de 30 com Getúlio. A nossa profissão, portanto, nasce de um regime totalitário em 38, quando é criado o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, com o nome de técnico de administração. Estamos falando de uma sociedade, de um país agrário, monocultor de café, que não tinha sequer a usina de Volta Redonda. Portanto, aonde os melhores quadros vinham exatamente para o serviço público, aonde tinha no técnico de administração exclusivo do DASP, uma das carreiras principais da administração pública. E vamos assim até chegar à regulamentação em as primeiras faculdades em 51, 52, inicialmente no Rio, em São Paulo, depois se espalha por todo o Brasil. Os primeiros formados, os primeiros bacharéis, iniciam então a luta da regulamentação profissional que vai eclodir em 65. E chegamos até 1973 com a crise do petróleo. Indiscutivelmente o Brasil cresce e se constrói ao longo, de muitos anos, da década de 30 até 73, de forma ininterrupta, um crescimento firme e acelerado. E a nossa profissão fazia parte desse processo em que esse regime totalitário lá de 39, lá de 30, de 29, levavam certamente a contradição com a nossa profissão, que queríamos uma gestão pública meritocrática, do regime de concurso, do mérito na administração pública, mas também geradora de quadros para a administração privada, principalmente naquela época, a administração privada fundamentalmente da grande empresa brasileira e da multinacional que acorria para o Brasil. 1965 até 73, portanto, crescemos de forma ininterrupta, até que iniciou-se um processo da perversão econômica com a crise do petróleo de 73 e com a crise do petróleo de 74, em que a economia brasileira, por uma perversão, passou a fazer com que o capital transava com o capital para gerar mais capital. Chegamos, então, a um momento fundamental que dois fatos são muito fortes como forças impulsoras da nossa profissão. A queda do Muro de Berlim, com a queda do Muro de Berlim, abrem-se as janelas do mundo inteiro para a integração, para o relacionamento, para as novas práticas gerenciais em todo o mundo, para todo um processo de troca, onde que o Tratado de Tordesilhas dos tempos modernos é extinto. E a sociedade, a aldeia global, a que se referia a McLuhan, efetivamente se realiza. Outro fenômeno fantástico é a eclosão também da internet, em que a navegação praticamente gratuita faz com que, efetivamente, se transforme as organizações.
Internamente, nós que vivíamos uma sociedade fundamentalmente de um processo econômico pervertido, começamos a mudar a agenda. O deputado federal aqui, Rodrigo Bettelin, falou assim, se tivéssemos feito a Constituição de 88, né, depois desse processo de desenvolvimento na década de 90, nós talvez tivéssemos escrito uma Constituição sem ter o espelho de retrovisor tão voltado para trás. Por quê? A importação de carros nos gera o aprimoramento da indústria automobilística brasileira. E com esse processo se quebra aquela verdadeira equívoco que se praticava no Brasil, em que a burrice da direita, a burrice da esquerda e a ganância da direita gerava efetivamente a paralisação do desenvolvimento de tecnologias de informação. E a informática não contribuía para a transformação das nossas organizações, em que o Código de Defesa do Consumidor, que foi muito bom na afirmação da cidadania, certamente muito bom para os advogados, foi muito melhor para nós profissionais de administração, porque gerou, né, a preocupação fundamental das organizações com o cliente. E aí o SAC, não só o SAC, não só o Ombudsman, não só o ouvidor geral, mas o compromisso que as organizações cada vez mais passam a ter com a transformação e com o atendimento melhor dos seus serviços, portanto, com a profissionalização da administração. Enfim, todo um processo interno de mudança no Brasil nos faz com que a gente chegue hoje. Crise de 29, crise de 2008. Crise de 29, certamente a crise do sistema de produção, que se resolveu através de uma participação forte da intervenção do Estado na economia. Crise de 2008, crise do sistema de consumo e de crédito, em que nós vemos o Estado mudar de papel e ser fundamentalmente uma agência seguradora, uma agência de cooperação muito mais com o mercado do que aquele agente interventor que o Estado tinha e que foi a razão fundamental da saída de crise de 29. Como é que se coloca para nós agora, encerrando, para não transformar esse pronunciamento de abertura, né, numa palestra? Vamos dizer aqui, hoje se coloca de forma muito importante os dois grandes desafios para a nossa profissão. Primeiro, o varejo dos direitos humanos, o cotidiano da aplicação daqueles que defendem o politicamente correto nas organizações sustentáveis, com responsabilidade social, empresa cidadã, né? Ética empresarial. Não só esses conceitos mais amplos, mas o varejo dessa aplicação é fundamentalmente uma responsabilidade também do administrador. Quando o administrador, enquanto cidadão, não participa dos fatos que o envolvem no cotidiano, da realidade da empresa, ele está concretizando a discriminação que existe no seio das organizações. É a organização, a lei diz que não pode, mas é a organização que ainda discrimina o negro, a mulher, o idoso, o portador de deficiente, o homossexual. É a organização que concretiza na sua realidade difícil o desrespeito aos direitos humanos. Não adianta a lei sim, é preciso a legislação, isso é um avanço, mas não é porque temos a lei que nós vamos tê-la cumpridas no dia a dia e no cotidiano do mundo do trabalho. Temos hoje um seminário fundamentalmente comprometido com isso, com o compromisso da OIT, do trabalho decente, e o profissional de administração não pode se furtar à conquista, à efetivação desse desafio. O segundo desafio é o desafio de desenvolvimento. Não há dúvida que não há país subdesenvolvido, já nos dizia o Drucker, né? Há país subadministrado. Os países são subdesenvolvidos porque são mal geridos. Podemos até dizer que um dos indicadores de desenvolvimento econômico, social e político de uma nação é efetivamente o grau em que essa sociedade atribui importância ao tema gestão. Somos também retardatários nesse processo e nesse compromisso, na gestão pública e na gestão privada, na iniciativa particular ou na gestão do bem comum
feito pelos governos em suas diferentes instâncias. E esse é o segundo desafio que se coloca nessa crise. Que fique esses dois desafios como compromisso da nossa profissão, da nossa categoria, na contribuição que podemos dar para oferecer ao país uma sociedade mais justa e mais fraterna. Muito obrigado, parabéns a todos e a mim também, como colega administrador. Com a palavra, o deputado federal Rodrigo Betlen, secretário de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Queria agradecer, em nome do presidente Wagner Siqueira, o Conselho Regional de Administração, por esse convite. Dizer que hoje, no Dia do Administrador, a gente tem que relembrar um pouquinho, vou seguir aqui os passos do nosso presidente, a gente tem que relembrar um pouquinho uma palavra que até pouco tempo era vista com até uma certa alergia pelos governantes, que é a gestão, né? Nós temos um princípio de gestão mais forte na governança dos serviços públicos de 20 anos para cá, praticamente. Até muito pouco tempo, quando se falava em gestão, quando se falava em investir na atividade meio, né? Porque gestão é atividade meio, os governantes tinham uma certa dificuldade em entender, né, como é que ia se gastar recursos na atividade meio, muitas vezes recursos que poderiam ser gastos na atividade fim, ou seja, na prestação de serviço direto ao cidadão. Só que a atividade meio passou a ser fundamental. Os governantes passaram a enxergar que sem um investimento na qualificação profissional do servidor público, sem metas, né, sem parâmetros, sem a meritocracia, que é fundamental, né? Nós temos até hoje uma grande discussão isso na gestão pública, estamos passando agora por uma greve de professores em que há uma discussão fundamental sobre a meritocracia na área educacional. Sem isso, nós não avançamos no serviço, na atividade finalística. É fundamental. E gestão não existe sem administrador, né? É fundamental que haja formação, qualificação do administrador, para que esse seja o carro-chefe do viés da boa gestão pública. Nós temos buscado, na Prefeitura do Rio, justamente isso, dar uma ênfase muito grande a processos de gestão que balizam e que dão parâmetros para que nós tenhamos serviços públicos e para que nós tenhamos programas e projetos entregues ao seu tempo, no prazo e com um valor determinado inicialmente. Nós criamos um plano de metas, né, um plano estratégico. Dentro desse plano estratégico tem esse plano de metas. Nós temos muito claramente as metas que cada secretaria, independente do seu gestor, independente da vontade do seu gestor, óbvio que cada gestor vai dando um pouco a sua cara, mas existem metas estabelecidas, um plano estratégico discutido com a sociedade e metas muito claras até 2016 e até 2020. Nós colocamos como um carro-chefe na área de gestão na Prefeitura do Rio um sistema de meritocracia, onde secretarias têm metas pactuadas entre o seu gestor e o prefeito da cidade, e essas metas atingidas no final do ano ou superadas, os funcionários dessa secretaria ganham um 14º e até um 15º salário, na medida em que essas metas, que fundamentalmente são serviços entregues e prestados ao cidadão, se eles são superados no seu atendimento, na sua entrega, na velocidade dessa entrega, esses funcionários eles recebem um 14º e até um 15º salário. Nós entendemos que assim, priorizando a gestão, nós conseguimos fazer mais com os mesmos recursos, nós conseguimos fazer melhor com os mesmos recursos. E, óbvio, que é impossível fazer isso sem você ter administradores qualificados, sem você ter uma gestão em que essa categoria de vocês esteja firmemente presente. Então, eu queria saudar aqui o dia de hoje, não vou me alongar muito, né? Dizem que o melhor discurso é o discurso mais curto, então eu vou me adequar a essa fórmula. Queria só apenas aproveitar a oportunidade para saudar vocês. Eu sou
economista, é um primo próximo do administrador, mas tenho certeza, né, que queria também parabenizar esse dia de hoje, esse evento, o dia de hoje. Eu tenho certeza que a experiência que as pessoas vão trazer aqui para vocês é sempre muito importante, né? Qualificação não significa só a gente se formar na faculdade, ou fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. O mundo hoje é muito volátil. A informação hoje circula muito rápido, né? Acontece alguma coisa hoje no Japão, há uma tese qualquer hoje no Japão, há um evento hoje no Japão, você sabe nesse mesmo momento, né, o telefone seu começa a vibrar, você sabe que entrou notícia nova, você já tem uma informação do que aconteceu do outro lado do mundo. Então, essa troca de experiências é muito importante, porque a qualificação ela tem que ser permanente. A qualificação ela não é estanque, ela tem que ser permanente. E eu acho que essa que é a grande mensagem que esse dia de hoje traz, né? E a valorização dessa profissão, porque o administrador é fundamental na boa gestão, e a boa gestão é fundamental para a boa entrega, né, dos serviços, não só da gestão pública, mas da gestão privada também, né? Uma atividade meio bem capacitada, bem formada, bem estimulada, ela permite que as entregas sejam melhores, mais rápidas e, consequentemente, a satisfação do cliente, seja ele o cliente do setor público, o cidadão, ou o cliente da empresa privada, seja cada vez maior. Muito parabéns a todos vocês, muito obrigado mais uma vez, Wagner, pelo convite, espero contribuir aqui hoje para esse seminário de vocês. Muito obrigado. Convidamos para fazer uma saudação o senhor Rui Otávio Bernardes. Obrigado. Bom dia a todos. Minha especial saudação ao administrador, presidente do Conselho Regional de Administração, Wagner Siqueira, que com o seu dinamismo, com a sua inteligência e com a sua dedicação, tem trazido esta oportunidade para que nós, administradores registrados no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, possamos ver as ações e participar delas em prol da solidificação do administrador. O administrador, bem foi dito aqui, é peça fundamental. E hoje em dia, Wagner, a gente tem que dizer administradoras e administradores, né? Para ser mais correto. Porque pelo menos nas salas de aula já temos mais futuras administradoras do que futuros administradores. E isso é bom para o país, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, Wagner, a nossa saudação, e como administrador eu rendo homenagem à sua dedicação e o seu empenho na presidência do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. A minha função aqui é representar o presidente do Conselho Federal de Administração. Cada conselho regional elege um conselheiro federal que o representa lá em Brasília. E eu trago a saudação do Conselho Federal de Administração, que vê no desempenho do trabalho do Regional do Rio de Janeiro um modelo para o país. E vocês têm a ideia exata do que eu estou dizendo, através de tantas coisas que o Conselho Regional tem feito, a última delas, a Universidade Corporativa Gilda Nunes. Então, vale a pena conhecer o CRA, vale a pena visitar o seu portal, porque é o ambiente propício, não apenas virtual, mas é o ambiente de informação e de conhecimento que nós, administradoras e administradores, temos para podermos nos desenvolver. Então, Wagner, eu trago essa saudação do Conselho Federal, o abraço do presidente Sebastião Melo, e quero ressaltar que a Organização Internacional do Trabalho, em convênio com o CFA e com o CRA do Rio de Janeiro, tinha programado para este ano 3 eventos de seminário sobre relações do trabalho. E apenas o CRA do Rio de Janeiro se colocou em condições de realizar este seminário, que tem o apoio da OIT, que tem o apoio também de organismos do governo federal, do CFA, e é uma realização que muito traz de contribuição para nós.
quando alguns falam ou falavam, né, já até se calaram sobre o fim do emprego, nós vemos que, pelo contrário, as relações trabalhistas, cada vez mais, e o trabalho decente, são objeto de ação da administração. Então, eu paro por aqui porque eu aprendi que não se deve repetir aquilo que foi bom. Então, as palavras de Wagner Siqueira foram muito boas, enaltecendo a profissão. Eu endosso essas palavras. Espero que nós aproveitemos esse seminário de hoje e o nosso deputado federal, secretário, não fique triste porque ninguém é perfeito, né? Ser economista não é defeito, mas ainda há chance de ser administrador também, né? Então, eu deixo a vocês o meu abraço carinhoso e parabenizo os meus colegas do plenário do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e trago, então, o meu abraço ao Wagner Siqueira. Obrigado a todos. Para a sua saudação, convidamos o senhor Carlos Monerá. Meu cordial bom dia a todos. Queria cumprimentar os componentes dessa mesa de sessão de abertura, que não tem mesa, aliás, são poltronas. Presidente Wagner, deputado Rodrigo Bethlen, nosso presidente, representante presidente do CFA. Nessa fala do Rodrigo foi muito interessante, porque foi tema, inclusive, do 16º CONAREM, quando nós trouxemos esse case da Prefeitura do Rio de Janeiro, da consecução de metas, produtividade, e levamos com o nosso chefe da Casa Civil, o Pedro Paulo. Estivemos lá no CONAREM. Mas eu queria parabenizar toda a categoria de administradores por esse seu dia, e eu vejo aqui, assim, olhando o retrovisor, eu vejo o Abílio, que me precedeu lá no Grupisa, né? E depois vendo vocês, futuros gestores e gestoras. Ali também na mesa, o Marcelino e o Antônio Linhares, que são diretores do Grupisa, que estão nessa pleia de participantes e gestores de sucesso. Eu pediria que vocês aproveitassem esse evento de hoje. Esse evento foi construído, foi debatido pela comissão organizadora, da qual eu pude participar dos debates e influir para que esse assunto fosse realmente chegar a boa conclusão. Então, senhores, um bom dia para vocês. Muito obrigado. Parabéns. Agradecemos a todos os componentes. E encerramos, então, a sessão de abertura. Obrigada, senhores.